Pessoal, continuando com a nossa série de pequenos conteúdos, para que vocês entendam os textos, nós vamos começar agora, já que nós já falamos de fases de integração e de mecanismos de proteção no comércio internacional. Então, nós falamos primeiro nas fases da integração, que eram as zonas de livre comércio, a união aduaneira e o mercado comum. Nós falamos da proteção ao comércio internacional, das formas legais de proteção, que são as cotas, as barreiras tarifárias, e também falamos um pouco de cláusula de salvaguarda. E nós vamos falar um pouquinho agora de como é complexo o comércio internacional. Depois disso, a gente vai entrar especificamente numa série que eu vou gravar para vocês só sobre blocos econômicos, mas isso vai ser depois. Então, eu vou explicar para vocês então um pouquinho da complexidade que é o comércio internacional. Bom, ele tem duas facetas. A faceta simples, que ele é um comércio, como qualquer comércio dentro de um país, ele sofre calote, você pode não receber aquilo que você solicitou. Tem essas facetas, mas tem uma outra faceta que é a que ele tem que obedecer a regulamentações de outros países. Vender para um país estrangeiro é bem diferente de você vender no mercado interno. A primeira coisa que os autores afirmam que se tem que fazer para comercializar com o mercado externo é que você tenha uma marca consolidada no mercado interno e que se estude muito bem o mercado externo e se faça um planejamento de negócios para o mercado externo. A primeira coisa para você saber se o seu produto vai ser aceito no exterior é que você vá expor esse produto numa feira. É que você participe de uma missão comercial internacional. Gente, só fazendo um adendo, aquela parte, nós estamos na parte de comércio exterior, tá bem? A parte de modelagem que a gente estava trabalhando, os gráficos, os modelos de economia aberta com balanço de pagamento, taxa de câmbio, essas coisas todas bem mais complexas, que exige equação, que exige gráfico, enfim, eu vou voltar nas aulas presenciais, porque eu sei que vai ter muita pergunta, é um assunto bem mais complexo, por isso que nós mudamos para a parte teórica, tá? No sentido de a gente adiantar o conteúdo e não ficar durante esse período de isolamento social, na quarentena, sem fazer nada. Então, a gente vai fazer essa parte teórica, que ela é bem mais simples. Voltando. Então, participe de uma feira, de uma rodada de negócios, exponha o seu produto no mercado externo, porque você tem que conhecer, saber que o mercado externo tem uma cultura diferente da sua, que às vezes o seu produto tem que sofrer adaptações para que ele seja vendido lá fora, que o mercado externo não tem o seu mesmo gosto, não tem sua mesma cultura, não tem os mesmos interesses que você. Embora exista hoje uma mistura maior de cultura, a própria globalização traz esse aprofundamento, essa inserção intercultural para o mundo. Na hora de comprar um produto, a coisa não funciona tão bem assim. E isso muitas vezes incute num erro muito grande para quem quer ingressar, quem quer expandir a sua produção, os seus negócios para o comércio exterior. Uma coisa que eu já mostrei para vocês em sala de aula, no comecinho do ano, presencialmente, são as duas curvas de demanda. A curva de demanda do mercado interno comparada com a curva de demanda do mercado externo. A curva de demanda do mercado interno ela é muito menor. O tanto de consumidores é muito menor quando comparado com a curva de demanda do mercado internacional. Só que a curva de demanda externa ela tem muito mais particularidades. Ela tem gostos diferentes, ela tem preferências diferentes. Lembra que eu disse para vocês que a gente vai entrar em aspectos, inclusive microeconômicos, que vocês viram lá no segundo ano, quando vocês estudaram teoria microeconômica? Quando a gente faz economia internacional, a gente tem que ter muito bem, compreender muito bem, ter aprendido muito bem a teoria microeconômica e a teoria macroeconômica para a gente poder ingressar nessa última etapa, que é a economia internacional. Sobretudo essa área de comércio exterior. Tá?
Porque a curva de demanda internacional, ela incute em gostos, preferências, toda aquela questão da teoria da escolha do consumidor, que não é muito fácil, né? Vocês lembram lá que é uma teoria um tanto complexa. Isso tem que ser relembrado, né? E eu não posso voltar para ficar explicando a teoria do consumidor de novo para vocês. Então vocês já vão lá, aproveitem esse período de quarentena e revisem isso, tá bom? Então, pessoal, adentrar, disputar uma fatia da curva de demanda internacional é algo difícil, é algo complicado, embora ela vá te dar uma margem de lucro muito maior se você conseguir um pedaço dessa fatia de mercado. Lembre-se que você tem que levar em consideração, então, gostos e preferências no mercado externo, as legislações daqueles países que podem mudar a qualquer momento, dependendo do país, e a maneira de se negociar com o mercado externo, que também é bem diferente. Por exemplo, se você vai para uma negociação com um empresário de um país africano, isso eu comentei, já falei para vocês em sala de aula, estou relembrando aqui, né, naquela discussão básica dos primeiros dias, né, quando vocês começaram a me fazer um monte de perguntas, eu fui respondendo aleatoriamente. Se você for trabalhar num encontro de negócio com um empresário africano, você tem que levar um presente, senão não vai ter negociação, nem que seja um brinde da sua empresa, não chegue lá de mãos vazias, senão não tem acordo. Se você for negociar com alguém árabe, saiba que a negociação não vai ter tantos frutos assim se o negociante for mulher, né? A gente, né, por mais que você não concorde, mas é um país com uma cultura completamente diferente da nossa. Então, as mulheres não são, embora bem mais aceitas que antes, mas não são assim tão bem vistas num processo de negociação. Se você for mulher e for negociar com um árabe, né, não vá cumprimentar dando a mão, não vá dar beijinho, porque isso não funciona. Ele não vai dar a mão para você. Você vai passar vergonha, você vai ficar com a mão esticada. Por quê? Porque ele não vai correr o risco de cumprimentar uma mulher outrora menstruada. Tá? Porque se um homem árabe cumprimenta uma mulher menstruada, ele se torna impuro. Aí tem todo um ritual de purificação de 7 dias. Ele não vai perguntar para você uma intimidade dessas, então ele não vai te dar a mão, ele não vai tocar em você, para ele não correr esse risco de pecar, de cometer um haram. Então, não é que ele não quer negociar com mulher porque você é mulher, é que tem todas essas peculiaridades culturais e religiosas deles, tá? Então, já começa por aí. Em segundo lugar, você tem que entender se o mercado externo está interessado no seu produto, se o seu produto vai vender lá, ou se ele tem que sofrer modificações para que seja vendido lá. Por isso, desfrutar de uma fatia da curva de demanda internacional é bem mais difícil do que desfrutar de uma fatia da curva de demanda nacional, do mercado nacional para o teu setor específico. Por exemplo, se você for vender roupas de banho para o continente europeu, a sua roupa de banho já tem que sofrer uma adaptação bem rigorosa, porque o gosto e o padrão cultural dos europeus é bem diferente do nosso. Europeia não usa biquíni curto atrás, não usa fio dental, muito menos. Uma mulher com biquíni fio dental na Europa será vista como prostituta. A parte de cima, o sutiã, ele é dispensável. Muitas delas colocam, depois tiram, né? Ou nem colocam uma camisetinha, né? Enfim, top, depois tiram. Elas usam muito fazer topless, o que aqui é culturalmente proibido, inclusive leva à prisão, né? Se você fizer um topless na praia. Lá não, lá é normal, mas é anormal o fio dental ou um biquíni curtinho na parte de trás. Então você não faça biquíni desse jeito, você não vai vender lá fora. Por isso a pesquisa de mercado e a participação de feiras internacionais para isso. A sunga também, você vai vender sunga para o grupo LGBT ou para que os homens usem por baixo da bermuda, porque os homens héteros que vão à praia não usam sunga, apenas bermuda. Diferente daqui. Tá? Se você for um homem hétero e for para uma praia europeia, use bermuda, não use sunga. Se você usar sunga, você vai ser confundido com um homossexual. Não tem nada demais ser confundido com um homossexual. Mas se você não tem intenção de levar uma cantada, por exemplo, por culpa sua, use bermuda.
Então, assim, no comércio internacional, a gente tem que estar bem atento a esse tipo de regrinha. Para nós é uma coisa que não tem nada a ver. Tipo, o que, que tem? Eu não vou usar um biquíni de vovó, por exemplo. Aqui, na Europa, você vai ter que usar. Se você usar um fio dental ou um biquíni curtinho na parte de trás, você vai ser vista como prostituta. Então tem todas essas peculiaridades. E você não vai vender um biquíni desse jeito para fora. Tá bem? Então, gente, outra coisa, talvez assim, de igual importância a essa, de modificar o seu produto para ele caber no comércio internacional, para que ele seja vendido lá fora, é você saber se ele interessa e você saber quais as cláusulas que o país exige em termos de qualidade, de certificações, para que esse produto adentre ao território nacional. E existem países que são mais complicados ainda que outros. Por exemplo, o Japão, os termos de especificação, de qualificação do produto, de testar a qualidade, ele muda toda hora. Você às vezes vendeu um navio inteiro de certa produção sua. Ele vai chegar no porto do Japão, se a legislação japonesa tiver modificado, você pode estar no contrato, você pode ter até recebido dinheiro, enfim, mas ele não vai entrar em território japonês, porque o governo naquele momento disse que não é mais daquele jeito, então não vai desembarcar o produto. É bem complicado, não é só para quem vende, é para quem vende e para quem compra esse produto, dependendo do país onde ele viva, porque existe uma interferência governamental em termos de legislações fronteiriças e de contratos internacionais, de termos de qualidade, especificações do produto, contratos, inserção do país ou não num acordo bilateral ou num acordo de integração com eles de alguma maneira. Então é bem complicado. Há de se levar um cuidado muito maior do que você levaria quando você está disputando um pedacinho da curva de demanda do mercado interno, tá bom? Outra coisa, por exemplo, se você está negociando com um país que tenha um padrão de qualidade rigoroso, por exemplo, alguém do exterior negociando com o Brasil. O Brasil é um dos países que tem inclusive um órgão de fiscalização de controle de qualidade, que é o Inmetro. Não é muito fácil negociar com o Brasil nesse sentido, é muito mais fácil negociar com a Argentina. Todo produto chinês, por exemplo, que chega na Argentina, ele entra com facilidade. No Brasil, ele tem que passar por controle de qualidade Inmetro. Então, se ele quebrar muito fácil, principalmente se ele for um produto infantil, se ele, por exemplo, engasgar uma criança, a criança colocar na boca a pecinha, soltar e ele engasgar, esse produto não vai ser aceito aqui, por mais barato que ele seja. Nesse ponto, o Brasil tem um padrão de certificação de qualidade muito grande, diferente de outros países latino-americanos, o que, por um lado, protege a população de riscos, principalmente as crianças, ou a população geral, no quesito intoxicação por algum material, algum componente no produto, mas, por outro lado, talvez ele não beneficie o consumidor final, porque é um produto que chegaria muito barato para ele, ele vai ter que comprar um produto mais caro de outro lugar, mas, no entanto, todavia, com maior segurança. Então, tem esses dois lados. O Brasil também é um país que tem que tem um padrão rigoroso de qualidade, outros países nem tanto. A questão alimentícia também, produtos alimentícios, gente, é muito complicado de se exportar e importar. Não estou dizendo commodities, grãos, essas coisas assim. Estou dizendo produtos que têm uma curta duração, uma duração curta ou média. Tem um padrão de qualidade rigorosíssimo, tanto para comprar quanto para vender. Então, todos esses requisitos têm que ser visto, porque também o transporte desse produto é muito mais difícil. Quando você trabalha com tecnologias, com máquinas, equipamentos, com commodities, é mais fácil de transportar. Você transporta via navio, o transporte marítimo
para quem nunca ouviu falar ou não sabe, ele é o transporte mais barato que existe. Ele é muito mais barato que o transporte rodoviário, ele é muito mais barato que o transporte ferroviário, e ele é muito mais barato do que o transporte aéreo, nem se compara. Então, em grandes quantidades, as indústrias sempre utilizam o transporte marítimo, mas o transporte marítimo não é para qualquer produto. Produto perecível, né, que vence rápido, mesmo porque o transporte marítimo é de longa distância e ele é lento, então é um transporte que não serve para todo produto. Se você vai exportar frutas, por exemplo, você não pode exportar via marítima. Mesmo que ela demore algum tempo para ficar madura, como que você vai transportar a 45 dias, 60 dias, 90 dias dentro de um navio? Né? Como que você vai atrasar esse processo de maturação, sei lá, da fruta amadurecer? Não tem como. Você vai perder a qualidade dela. Você tem que transportar via aérea, e via aérea é caríssimo. Por isso, quando você vai comprar uma fruta no Japão, na Coreia do Sul, enfim, você paga R$ 50 uma manga. Eles não produzem e o que eles importam é em pequena quantidade, é para ricos, e ela tem que ir de avião. Por isso que ela é encarecida também, porque ela se torna rara. É caro de chegar até lá. Muito diferente de um produto industrializado. Vai via navio, demora um pouco mais para chegar, mas chega em qualidades enormes, tem sempre para repor, então o preço é mais barato. Tecnologias são muito mais baratas no Oriente do que aqui por conta disso. Só que em compensação, a nossa alimentação, se a gente quiser, ela é muito mais saudável que a deles, porque a gente tem legume, a gente tem fruta, a gente tem dentro da nossa casa, no nosso quintal, ou muito barata nos supermercados, nas feiras, nas quitandas. Eles não têm isso, gente. Uma manga, uma maçã custa R$ 50 no Japão, na Coreia. Quem se alimenta com frutas, verduras e legumes é a população rica. A população de classe média e principalmente a população pobre tem uma alimentação muito fraca comparada à nossa em termos de nutrientes, em termos nutricionais. Tá? Isso nós devemos agradecer de vivermos no Brasil. A gente come mal porque a gente quer. Né? Produto industrializado, que a gente acha uma delícia, a bolacha, o lanche, o McDonald's, assim, porque a gente quer. Para nós é caro, para a população de fora é muito barato e ele não tem nutrição nenhuma. Eles optaram por fazer esse tipo de alimentação porque eles não têm aquilo que tem nutriente, que é o que nós temos. Então, na hora de exportar também, o custo desse produto é muito alto. Fora que cada país vai tarifar ele do jeito que quiser também. O que encarece mais ainda o produto. Lembra que eu disse que existem tarifas para aquele produto? Quando o produto é muito raro, às vezes o país nem cobra tarifa, mas só o custo de transporte daquele produto até lá faz com que o preço final dele seja enorme para o consumidor. Então, quando você vai disputar uma fatia do comércio internacional, você tem que atentar para todos esses requisitos. Legislação daquele país, controle de qualidade daquele país, gosto, preferência dos consumidores daquele país, se o seu produto se adequa às necessidades daquele país. A concorrência do produto lá fora, existe produto similar lá fora? Não existe? Como é que é? E existe também a questão de sorte. Houve uma mulher em Minas Gerais que teve uma feira e tinha um pessoal do Reino Unido lá, inclusive que trabalhava para a Rainha Elizabeth, da Inglaterra. E essa mulher expôs uns bordados despretensiosamente na feira, bordados à mão, maravilhosos. E essa equipe viu esses bordados e levou para a rainha, e a rainha amou, e essa mulher foi contratada para ser exclusiva, fazer os bordados exclusivos para a família real. Isso é uma sorte muito grande. Então ela produz especificamente, minuciosamente só para a família real. Então isso é muito bacana. Outra coisa, quando você vai exportar, deixa eu desligar meu celular aqui, que tá chegando um monte de mensagem, depois eu vejo. Senão ficar tocando. Bom, então, pessoal, voltando, quando você vai exportar para outro país, não, óbvio, né? Exportar é para outro país. Quando você vai mandar o seu produto para fora, você também tem que se atentar a
colocar a sua empresa, registrar a sua empresa no Siscomex, que é o Sistema de Comércio Exterior do governo. Então você vai lá, você tem que ter uma empresa formal, lógico, com seu CNPJ, enfim, registrada. Registra essa empresa e coloca essa empresa no Siscomex, faça o registro dela lá, exponha o seu produto da melhor forma que você conseguir, coloque catálogos do seu produto, vídeos do seu produto, explica sobre sua empresa, a história da sua empresa, a qualidade do seu produto, a certificação dele, que todas as empresas do mundo que compram do Brasil produtos similares aos seus estarão cadastradas lá. Elas vão ver o seu produto e você vai receber propostas para você mandar um catálogo melhor para eles, para você mandar amostras do produto. Isso facilita muito a entrada da sua empresa no comércio internacional, se você não quiser participar de uma feira, de uma rodada de negócios, porque expor o seu produto lá fora numa feira, numa rodada, dependendo de onde você quiser obter uma fatia de mercado, é caro. Para você, por exemplo, participar como empresário de uma feira na Alemanha, você vai pagar 20 mil euros, né, um pedacinho da stand, né, uma diária de stand, para você ficar expondo os seus produtos para os empresários e para a população que for lá visitar. Agora, se você quiser expor na América Latina, já fica bem mais barato. Por exemplo, eu já levei empresas, junto com outras pessoas, para uma feira que acontece no Paraguai, junto com a Expo Rueda, que é a Expo Feria, que cobra R$500 os 4 dias para que uma empresa exponha seus produtos nas estandes. E é uma feira enorme que poucas pessoas conhecem, mas que vem compradores do mundo inteiro, compradores, investidores, e é maravilhosa. Tanto para você conseguir parcerias de compradores internacionais, quanto de investidores. É bem bacana. Então, né, só que é melhor você ter um profissional que te ajude a fazer isso, porque também a burocracia é grandinha. E você talvez não consiga sozinho. Mas assim, existem preços para tudo, dependendo do mercado que você quer expor o seu produto. E existe essa forma mais fácil, porém menos rápida, mas é de você acessar, registrar a sua empresa. É obrigatório também, se você quiser entrar no mercado internacional, mas registrar a sua empresa no Siscomex, esperar que os empresários do mesmo setor, importadores de um produto similar ao seu, vejam o teu produto, se interessem por ele e iniciem uma conversação com vocês. Tá? Então, isso dá para ser feito e deve ser feito. Então, são regrinhas, gente, básicas, que são necessárias para você conseguir ter um pedacinho da curva de demanda do mercado externo, para você adentrar no comércio internacional. Não pense que você vai estar produzindo hoje e amanhã você vai estar no mercado externo, a não ser que seja muita sorte, como dessa mulher de Minas Gerais, e o produto dela era de excelência. Seu produto tem que ser de excelência, ele não pode ser qualquer produto. Não pode ser, a não ser que ele seja em larga escala, enorme, como é a da China, e é um preço de banana. Gente, desculpa a minha movimentação aqui, porque eu estou gravando do meu quarto, que é o único lugar que tem menos barulho aqui em casa, tá? Tô na casa dos meus pais e aqui é meio barulhentinho. Então, esses pré-requisitos, eles são fundamentais para você conseguir uma fatiazinha pequenininha do mercado internacional. Existem muitos mais elementos que a gente trataria sobre isso, mas numa explicação breve no YouTube fica chato, fica cansativo. Depois, nas aulas presenciais e com a rodada de negócios, vocês vão entender mais isso. Inclusive, vai ter uma parte, depois da rodada, que a gente vai pegar toda a documentação de exportação e importação, a Proforma Invoice, o contrato de câmbio, romaneio de embarque, toda a documentação necessária para um processo de exportação, e preencher, para que vocês entendam desde o processo da produção até o processo da divulgação, da comercialização, das tarifas, das aduanas, até o desembaraço da mercadoria, até chegar no navio, para descer do navio, todo o processo, gente, todos os incoterms, que são os termos de comércio exterior, como você escolhe o melhor. Então, nós vamos ter uma parte todinha só para isso, para que vocês fiquem bem craques nessa área
de preenchimento burocrático, de papelada, enfim, de comércio internacional. Por enquanto, é só uma explicaçãozinha breve para que vocês pensem um pouquinho sobre o assunto e a gente vai ver melhor isso presencialmente e na prática com o preenchimento da papelada, tá bom? Boa tarde para vocês.